Eu quis começar com isso, pessoal, porque falando sobre metodologias ativas, nós entendemos que o modelo convencional de sala de aula ele tem sido muito difícil de trabalhar. Os alunos sentados sempre em fileirinha, houve a proposta do nosso novo layout, que é muito interessante, mas não dá para fazer uma aula com este mesmo formato sempre. A gente tem que estar sempre se reinventando. E para nós que estamos à frente, o desafio ele se torna muito maior quando você não tem tempo para programar suas aulas, para planejar. Fica um desafio bem complicado. Então a gente precisa entender que existem diferentes formas de aprender, diferentes formas de ensinar e também diferentes formas de avaliar. Foi falado isso durante a nossa formação ontem pela manhã, né, com relação, por exemplo, aos alunos que têm o espectro autista, métodos diferenciados de avaliação. Então, por que não pensar que nós, enquanto professores, também não precisamos mudar o nosso formato? Ah, mas professor, você está falando que todo dia eu vou ter que dar uma aula diferente, uma aula show, uma aula de ponta cabeça, né, como foi colocado aqui. Não precisa ser dessa forma, mas existem outros meios que a gente pode encontrar para fazer com que os alunos se sintam conectados conosco, que a gente tem perdido. É difícil você se conectar com o aluno quando ele tem como única preocupação o celular, quer ficar vendo TikTok, tigrinho também, que sai muito nas conversas, que é absurdo, a gente não consegue competir com essa realidade. Eu sempre falo para os alunos, é muito difícil eu competir com a telinha escura, porque ela é muito mais atrativa, tem muito mais curiosidade, então eu me conformei, só que eu tento mudar a forma de falar com eles, para que eles percebam que tem conhecimento que pode ser aprimorado. E a gente precisa levar para eles uma realidade diferente, porque eles, como a gente já vem falando há bastante tempo aqui, a realidade do nosso colégio, ela é diferente. Eles vivem uma situação complicada em casa, têm dificuldades fora daqui, e se a gente potencializa isso, a gente não vai dar esperança nenhuma para eles. Muitos alunos chegam na gente, né, chegavam em mim, ainda chegam, fazem isso, e falam assim, ah, professor, pode falar qualquer coisa aí, eu sou burro mesmo, não entendo. Eu falo, não, cara, tinha que ser vocabulário, você não é burro, você só está sendo mal direcionado. Então, se o pai em casa fala que você é burro, se a mãe fala que você é burro, o professor fala também, ele fala, pô, eu sou um nada. Então, a gente precisa entender essas realidades deles e mostrar. E existem outros caminhos, existem outros cenários que a gente vai tentar fazer com que vocês cheguem até lá. Se vai dar certo ou não, depende de você. E aí a gente coloca, então, aquele protagonismo que a gente sempre fala em sala de aula. Pode seguir. Como defasagem, né? As habilidades que nós temos defasagem. Os alunos precisam compreender quais são os conteúdos essenciais. E nós, como professores, temos que saber quais são aqueles básicos para a nossa disciplina. Fazer a relação do conteúdo com todos os componentes curriculares, que é o que a gente já vem trabalhando ao longo dessa formação. Selecionar as aulas do RCO mais aulas, que tem aquele material na plataforma. Se eventualmente você tiver alguma coisa para complementar também, insere no seu conteúdo. Planejar a sequência de aulas, escolher metodologias e recursos e também distribuir as aulas, as atividades em uma temporalidade. Ou seja, a gente precisa estar preparado para entrar na sala de aula e não chegar jogando o conteúdo, derramando todo o conhecimento que a gente tem, achando que eles vão absorver. Não dá, é muito difícil, são 30, 40 alunos, então a gente precisa achar meios de compreender também como eles estão aprendendo. É o nosso processo de reciclagem, né? Constantemente nós temos que estar nos adaptando. Pode seguir. Lembra do cenário tecnológico, né? O aparato tecnológico, a gente bateu em cima aqui, internet é ruim, às vezes o computador trava, dá problema, um monte de coisa. O que eu fiz? Ou melhor, o que foi feito aqui no colégio? Eu dei um passinho para trás durante uma atividade de limpeza lá no laboratório 1 e encontrei esses materiais aqui. Alguém sabe o que é isso? Sim. Ninguém sabe, né? Sim. Eu trouxe como exemplo que é o que está aqui no nosso colégio. Mas uma vez um professor falou sobre uma experiência que ele fez com alunos, que ele levou uma máquina de datilografia para alunos de quarta série. O molecada aqui nunca viu máquina de datilografia na vida, né? Aí ele viu o papel, viu o teclado, viu similaridade com o computador, o moleque foi lá, apertou a tecla, aí a letra apareceu no papel e ele falou, pô, mas imprime na hora, que legal! Então, quer dizer, ele não tinha contato com aquela ferramenta que era um pouco rudimentar, não era do tempo dele, e se surpreendeu. E aí, aquele globo que está ali no canto, teve um aluno do primeiro ano que passou e eu mostrei, né, estava lá no laboratório 1, ele falou, pô, legal, que bacana, né, dá para ver ali as rotas náuticas, os descobridores dos países, que seria uma metodologia diferenciada para trazer o aluno de volta para o cerne da questão. Vem para o próximo aqui, por favor. Aqui foi uma aula com a professora Mariana, que ela levou os alunos do segundo ano. É para fazer uma atividade de recursos humanos.
trabalho em equipe, cooperação, disciplina, organização, tudo isso no ambiente externo da sala de aula. Então é uma forma de colocá-los em atividade, fazendo com que eles pensem o propósito de estar ali. Porque às vezes só passar o conteúdo não gera um propósito tão forte. E lá, aquela foto mostra uma imagem do passeio que nós fizemos no Parque das Aves, a turma da professora Marlene, que eu quero falar sobre uma situação que eu vi acontecer com um aluno do segundo ou terceiro, Matheus. Ele chegou na nossa guia e perguntou, como que faz para trabalhar aqui? Uma visita, um passeio, e ele se interessou, e a pessoa foi lá e falou, tem que fazer faculdade de biologia, se não me engano, tem que ter um período de experiência, coisa e tal, e ele começou a projetar esse cenário para ele. Uma vitória no meio das nossas diversas lutas. Isso é gratificante. Então, é uma metodologia ativa e a gente precisa potencializar essa atividade. Aqui foram o desenvolvimento das habilidades, foi uma atividade que a Maria estava em sala, o grupinho estava atuante aí nessa dinâmica também, segue em frente. E aqui tem uma professora que eu não conheço, mas ela era nossa colega aqui do colégio, ela estava dando uma aula que eu não lembro quem. Você conhece ela, Flávia? Não. Parecida comigo, mas não Parece? conheço, não. É outra Flávia. É do Maglutilo. A questão do espaço foi um pouquinho complicada, mas deu certo. E às vezes a gente mostra para eles, né, nessas situações a gente mostra que a gente realmente se importa. E esse é o real propósito de estarmos aqui. Segue em frente dentro do projeto. E cada usuário, clicando na loja, naquele primeiro mapa lá, vocês viram que tem uma rua, que é a Avenida Morenitas. O cliente, o usuário do aplicativo vai clicar na loja correspondente, vai fazer o pedido, colocar as informações aqui, quero tal produto, telefone para contato, e-mail, quantidade de produtos que quer, ou cor, tamanho, características do produto, vai colocar algumas observações, como por exemplo o próprio nome, ou aqui o professor colocou a especificação, a cor, e aí vai fazer o envio do pedido. A loja vai receber essa informação e vai separar o pedido para o cliente só tem o trabalho de passar e pegar. É uma forma de fomentar a economia da região que está sendo feita aqui pelos alunos do terceiro DS. E é uma coisa legal que a gente levou para um grupo de empresários, o professor César está ajudando nessa proposta, e os empresários já compraram a ideia e estão patrocinando também, vão entrar com recurso, dando super apoio, inclusive dia 8, 9 e 10 que vai acontecer a feira Iguaçu, que é a... Eles concederam espaço para o terceirão apresentar esse projeto e chamar mais empresários da região. É uma forma de engajar a equipe, a comunidade como um todo, e a economia daqui da região acaba sendo fortalecida. Então, o pessoal de fora viu o trabalho do colégio sendo feito. Essa é talvez um dos grandes exemplos aí de uma metodologia ativa, e também tem a parceria do segundo ano, que está sendo acompanhado pela professora Mariana, para uma atividade conjunta. Então, o segundo ano de marketing vai promover nas empresas o aplicativo para que eles consigam trazer para dentro da loja. É um trabalho que, assim, foi tudo super rápido, não deu tempo de planejar todas as ações, algumas eles estão sendo desenvolvidas, mas estão caminhando. E a gente conta muito com o apoio do colégio como um todo, da comunidade, a gente precisa fazer com que isso chegue em outros lugares. O nosso interesse aqui é fazer com que o aluno se sinta à vontade e veja que nós estamos lutando por eles. Eu quero falar uma situação aqui muito interessante que aconteceu aqui no colégio mesmo, que foi um caso com a professora Mariana, né? A professora Mariana me autoriza a falar a respeito de uma experiência que a gente viveu, que é uma forma de tratar o ambiente de sala de aula talvez diferente do que a gente tem acostumado a tratar. Houve uma situação que foi um caso de homofobia na sala de aula, a professora chegou junto a mim, estava lá bastante nervosa, e as amigas tomaram as dores do colega e tal. Aí pensei, será que se eu entrar na sala, né, dando um esculacho, vai resolver o problema? Falei com a Mariana, vamos fazer diferente, eu vou chegar e vou conversar num outro tom para ver como é que eles vão reagir. E falei, gente, a gente vai fazer diferente dessa vez, eu não vou dar bronca em vocês, mas eu quero chamar alguém aqui para poder fazer um elogio. E assim fiz, junto com a Mariana. Ela compartilhou um pouco da história dela por conta da situação, por conta de todo o contexto. Fizemos então essa ação diferente. E trocamos elogios uns com os outros. Eu comecei entre mim e a Mariana, aí eu me sentei, depois veio um aluno, fez um elogio, aí a Mariana sentou, chegou outro, e foram trocando elogios uns com os outros. Foi uma atividade muito expressiva. Ao final daquele dia, alguns alunos até assim, se me permitam dizer, saíram chorando, porque eles sentiram que aquilo foi muito, muito impactante. Eles vêm de uma realidade difícil fora da sala. Eles chegaram aqui e viram este contato
e gostaram muito, abraçaram a professora depois. E no dia seguinte, prof, o que eles fizeram? Eles fizeram a dinâmica entre eles. Mas e como que foi o desfecho? O que eles pediram para fazer depois? Não foi no dia seguinte que eles fizeram? Sim, no dia, aconteceu que no dia eu estava fazendo uma dinâmica do elogio com eles, e aí houve essa situação homofóbica, e né, foi bem complicado, e aí no dia seguinte nós fizemos a dinâmica. Eu contei um pouco sobre a minha história e como vai impactar a vida da outra pessoa você chegar e ficar xingando e dizendo só coisas ruins, sabe? Desde que eu entrei aqui, eu tento trabalhar com todas as minhas turmas de maneira geral a questão do elogio e que eles parem de se xingar e comecem a falar coisas boas sobre eles. Os exemplos, né, que foram falados aqui, ó, os aulões de sábado dentro das metodologias ativas. Aulões de sábado, ações para incentivar a frequência, que a gente está com proposta de trazê-los para a sala de aula mais tempo. As atividades externas, como o professor Marlon, a Mariana fez, alguns outros professores também podem fazer, se couber dentro da grade, né, dentro do currículo. Visitas técnicas, estamos promovendo algumas aí dentro do nosso rotina, do nosso calendário. Em setembro, se não me engano, nós temos agora a Feira das Profissões, que a UniOeste já fez o convite para as turmas do terceiro ano, já temos aí um ônibus disponibilizado, então faremos essa visita. Passeios como forma de premiação, que foi o caso lá da premiação pela frequência. Materiais didáticos, aí entra a questão, né, tanto materiais didáticos quanto equipamentos em geral, porque eu vou mostrar um videozinho importante que vai ser alinhado com esse material que eu compartilhei com vocês agora. Rafael, aqui o primeiro vídeo. Então, cada um dos seus alunos irá se dirigir a essa caixa, onde nela vão estar os fones que serão utilizados nos computadores. Essas caixas com os fones estão devidamente identificadas com uma numeração que corresponde ao número do fone. Já com o fone nas mãos, o aluno então vai se dirigir até o computador correspondente ao número do fone que ele pegou para poder utilizar durante a aula. Esse controle vai ser feito numa planilha, onde cada professor vai ter acesso com os nomes dos alunos da turma, os dias da semana e também a ordem da aula que estará acontecendo no dia. Então, por exemplo, se na segunda-feira eu tenho aqui na primeira aula com essa turma, o aluno da primeira linha vai pegar um fone e vai identificar o número correspondente nesse quadrante. Ou seja, o Ailton vai colocar na aula 1, ponto número 7. Ele vai usar o computador 7. O objetivo é fazer com que eles saibam que, se por acaso quebrar esse equipamento, eles serão responsabilizados, ou no caso dos seus pais. E também é importante orientar sobre como manusear o equipamento, porque muitos gostam de puxar com força. A gente tem que falar para eles que não é com força que se utiliza, é com jeito para poder trabalhar o uso do fone. Depois de utilizar o fone, o aluno então irá colocá-lo dentro da caixinha correspondente para poder devolver ao local de origem. E assim a gente consegue um melhor controle sobre os nossos equipamentos.